Boa noite. E hoje essa live é para você que entende que o seu final de semana pode estar te prejudicando e muito no seu processo de emagrecimento. Se isso faz sentido para você e se você quer aprender a como minimizar esse impacto do final de semana na sua dieta, no seu processo de emagrecimento, fica aqui comigo nessa live que a gente vai conversar muito sobre isso. E o que é mais importante também, entender o porquê que isso acontece. E você? Você é daquelas pessoas que faz o seu programa de emagrecimento, faz a sua dieta certinho de segunda a sexta-feira até às 18 horas e depois já começa a chutar o balde e vai pegar esse balde lá na segunda-feira de novo? Se você é uma dessas pessoas, essa live aqui hoje é para você. Então vamos conversar sobre isso aqui hoje, sobre o fim de semana. Será que o fim de semana é o seu sabotador? Você está fazendo certinho durante a semana? Chega a partir de sexta-feira à noite, o negócio descamba todo. E olha bem, tem pessoas que ainda chegam no domingo, ainda fazem a despedida do final de semana. Porque já vai começar a segunda-feira no outro dia, e a segunda-feira é o eterno recomeçar na vida dessa pessoa. A segunda-feira é aquela sempre, segunda-feira é a segunda-feira de recomeços. Então, olha bem, exagera no final de semana, se perde totalmente, sai do foco, chega ainda no domingo, pensa ainda assim, vou despedir do final de semana, vou fazer a minha despedida do final de semana porque amanhã é segunda-feira e amanhã eu começo de novo. Quem aí já pensou isso? Atire a primeira pizza quem nunca cometeu um pecadinho no final de semana, quem nunca cometeu aqueles deslizes que toma um escorregão e cai no final de semana. Vamos lá. Outra questão também. Como que você, o que você pensa sobre o final de semana? Será que você pensa assim, fim de semana é para comer pizza, fim de semana é para comer hambúrguer, fim de semana é para tomar todas o dia inteiro. Eu vou começar a tomar todas na sexta-feira, parar só no domingo à noite. Fim de semana é dia de entrar no doce, comer bastante chocolate, comer bastante torta, bastante coisa doce. Você pensa isso sobre o final de semana? Qual que é o significado para você do final de semana? Qual o significado que você está dando para o seu final de semana? Sendo que, vamos ressaltar aqui e falar sobre isso, sendo que o seu objetivo é emagrecer, sendo que você está em busca de mudar o seu corpo, sendo que você está em busca de mudar os seus hábitos, para poder alcançar o seu emagrecimento. E aí você vai e pensa isso sobre o final de semana? Será que você está dando esse significado para o seu fim de semana? Dando esse significado de chutar o balde? Ou então você pensa assim, nossa gente, parece que eu tenho um botãozinho aqui instalado aqui na minha cabeça, ó, um botãozinho de liga e desliga. Sabe aquele botãozinho vermelho que tem em aparelhos eletrônicos? Parece que você tem um desse na sua cabeça, de liga e desliga. Ele fica ligadinho durante a semana. Chega final de semana, puf, aperta e parece que desliga. E aí você esquece. Esquece de tudo e ó, só vai. Só vai, só vive, deixa a vida me levar, deixa o final de semana me levar, me conduzir. E aí continua seguindo esse fluxo do final de semana. Se tudo isso que eu falei faz sentido para você, levanta a mãozinha aí para mim, ou então fala eu. Quem está vivendo esse ciclo do final de semana? Durante a semana, recaída brava, dessas bravas, no final de semana. Na hora que volta para durante a semana e está começando a entrar no eixo, recai no final de semana todinho. Tem alguém aí que tá desse jeito? Fala para mim. Digita eu, põe a mãozinha, boa noite para quem está entrando agora, boa noite para quem está chegando aí na nossa live, que a gente vai falar sobre isso. E a primeira coisa que eu queria te falar aqui hoje. Antes de falar sobre isso, papel e caneta na mão. Sabe que quando a gente vai assistir a live
alguma live que está em busca de aprendizado, alguma live que a gente está em busca de conhecimento e que quer trazer para a vida da gente, é importante estar com papel e caneta a postos, porque senão na hora que acaba a live, a probabilidade de repente esquecer o que foi falado é muito grande. E quando a gente anota, isso ajuda a gente depois a relembrar o que está sendo falado, o que está sendo explicado. Então vamos lá, papel e caneta na mão. Se isso tudo que eu falei aqui agora no início dessa live faz sentido para você, se você identificou com esses comportamentos no seu dia a dia e no final de semana, primeiro ponto, primeira coisa, se você quer mudar algum tipo de comportamento na sua vida, comece mudando o que você pensa e o que você fala sobre ele. É o ponto de partida, gente. É o início de tudo. Ei, Marcelo, seja bem-vindo, que bom te ter aqui hoje. Cadê a Hebe? A Hebe tá aí também? Manda um beijo para ela. Então, olha bem, o primeiro ponto, o que é o ponto de partida para a gente quando a gente está em busca de mudar o nosso comportamento com alguma coisa? Mude primeiro, comece mudando o que você pensa sobre ele. Comece mudando o que você fala sobre ele. Por isso que eu estou te perguntando e conversando aqui com você, o que você anda pensando sobre o final de semana na sua vida? O que você anda falando sobre o final de semana com você mesma, na sua vida, se você está no seu projeto de emagrecimento? O quê? Eu tô com um filtro aqui cheio de brilho. Não sei porque que ele entrou não e não sei tirar também não. Vamos embora com o brilho também. Então vamos brilhar, que hoje é para brilhar. Cheio das purpurinas aqui. Foi sem querer esse filtro, não sei por que ele entrou não, mas vamos lá. Gente, dieta e fim de semana pode ser uma combinação fatal. Pode ser uma combinação fatal para o seu processo de emagrecimento. E pode colocar todo o seu trabalho a perder. Então, muito cuidado com relação a isso. Primeiro, o nosso corpo, ele não tem discernimento, ele não separa o que é dia de semana e o que é final de semana. É tudo uma coisa só, tá tudo aqui, ó, pro nosso corpo físico, e isso não interfere em nada. Então, cuidado com a combinação que você está fazendo, e quando eu falo cuidado, não é no cuidado de cobrança e querendo ser chata, não, é no cuidado da realidade, sabe por quê? O final de semana, se a gente pegar de sexta a domingo, representa, presta atenção nesse número, 42,8% da sua semana. 42,8% da sua semana, ou seja, quase 50% da sua semana. E aí, se você é dessas pessoas que chega o final de semana e que escancara tudo e que chuta o balde em tudo e pega até dia do lixo para fazer e faz dia do lixo sexta à noite, dia do lixo sábado o dia inteiro, dia do lixo domingo o dia inteiro, você está comprometendo quase 50% dos dias que você tem durante uma semana. E aí, como que vai alcançar esse resultado que você tem em busca lá na frente? Como que você vai alcançar o seu resultado de emagrecimento se você está comprometendo quase 50% dos seus dias em chutar o balde, em comer e às vezes até mesmo comer com um saldo, um superávit calórico aí enorme, comidas de muitas calorias. E se alimenta de muitos alimentos que a gente chama de hiperpalatáveis, que são alimentos ricos em açúcares, gorduras e muito sal. Então, presta atenção, quase 50% da sua semana é comprometido. Será que vai funcionar? Será que vai trazer realmente os resultados que você está em busca? Será que vai atender a sua expectativa se você compromete quase 50%? Vamos lá, vamos imaginar aqui, por exemplo, eu quero comprar um carro. Para eu comprar um carro, eu quero comprar um carro que custa 12 mil reais. Então, eu não tenho dinheiro nenhum para comprar esse carro, mas nós estamos em abril de 2021, eu quero comprar esse carro em abril de 2022, só que eu tô zerada, não tenho dinheiro nenhum. Então, o que eu sei? Que para eu comprar esse carro em abril de 2022, eu junto R$1.000 todo mês,
que ano que vem eu vou lá, ó, com os 12 mil e compro esse carrinho de 12 mil, um carro de 12 mil, um carro baratinho, certo? Só que aí quando chega todo mês, eu comprometo e eu gasto 50%, quase 50% desses R$ 1.000. Aí eu vou juntando só R$ 500, consigo juntar só 500, 500 e pouquinho todo mês. No mês de abril de 2022, eu vou conseguir alcançar a minha meta, que era de comprar esse carro? O que você acha? Se eu estou comprometendo quase 50% do dinheiro que eu sei que eu precisaria de juntar para poder comprar esse carro à vista daqui a um ano. Não vou. Vou estar lá com metade, com 50% do valor do carro e não vou conseguir comprar. Então, todas as vezes que a gente faz isso com o nosso final de semana, a gente está comprometendo quase 50% dos dias que a gente tem da nossa semana, que são 42,8%. E aí, será que você vai alcançar o resultado que você espera com o seu corpo, com o seu emagrecimento, com os quilos a menos que você quer deixar na balança? Então, o primeiro ponto é esse. Qual o significado que você está dando para o seu final de semana? Será que seus dias de descanso, que o final de semana tem essa questão do descansar, será que eles não estão se tornando desculpas para suas famosas jacadas no final de semana? Qual a programação que você tem aí com relação a isso? Ah, final de semana é o tempo que eu tenho. Quem não trabalha final de semana, então, é o tempo que tenho, são os dias que tem para poder o quê? Descansar, relaxar, descansar a mente, a cabeça e voltar na segunda-feira para o trabalho, certo? Mas e aí? Será que realmente está dando esse sentido ou você está aproveitando esse descanso e usando isso como desculpa para poder enfiar o pé na jaca, chutar o balde e esquecer do seu objetivo que é tão importante para você? E aí vem uma outra questão que eu te pergunto. De 0 a 10. Responde para mim, gente, quem está na live. Vamos lá. De 0 a 10, qual o grau de importância do seu emagrecimento? Agora apareceu outro. O que é isso, gente? Apareceu agora outro. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Aprendi. Tava com umas tatuagens no rosto. Esbarrei aqui sem querer. Então, vamos lá. Responde para mim, de 0 a 10. Qual é o seu grau de importância? O tanto que emagrecer para você é importante. De 0 a 10. Isso precisa de ser importante. Isso precisa de ser uma prioridade na sua vida. Enquanto você não enxergar isso como uma prioridade, não ter um grau de importância relevante na sua vida, será que no final de semana, que equivale a quase 50% dos seus dias da semana, você vai estar se dedicando para poder fazer o que é necessário para você alcançar o seu objetivo? A gente dedica às coisas que são importantes para a gente. A gente dedica ao que é importante para a gente. Jussara, é 10? Muito bem. Então, se emagrecer é 10 para você, o grau de importância na sua vida? Então, peraí, o que eu estou fazendo? Joyce já colocou 9. O que eu estou fazendo, então, com os meus finais de semana, já que tem esse grau de importância para mim, o emagrecimento, não é isso? E aí, o final de semana, ele pode acabar se tornando o quê? Um dos grandes sabotadores do seu processo do emagrecimento. Sabe quando a pessoa fica assim, olha, patinando e não sai do lugar? Isso que pode estar acontecendo. Todo aquele seu trabalho durante a semana que você conseguiu, todos aqueles resultados que você conseguiu durante a semana, eles vão embora no final de semana. E aí vamos começar a entender o porquê que isso acontece, por que isso acontece na vida da gente. Por que eu acabo agindo assim, sendo que eu tenho 10 de importância o emagrecimento, sendo que o emagrecimento para mim é muito importante, mas por que eu acabo agindo e comportando no final de semana? No final de semana eu esqueço, é como se isso não fizesse parte mais dos meus objetivos. Primeiro ponto, os desafios do final de semana. O que a gente enfrenta no final de semana? Os drives mentais que estão instalados aqui. O que é isso, Cristiane? Eu tenho esse negócio instalado aí na minha cabeça? O que são os drives mentais? Imagina um computador.
Um computador, a gente compra ele sem programação, sem nada. E aí a gente começa a instalar drives naquele computador dos programas que a gente quer utilizar, do que é importante ter naquele computador, vai instalando arquivos, pastas que a gente usa, né? Da mesma forma aqui. Quais são os drives que você tem instalado na sua cabeça, como se aqui fosse um computador, e que está instalado aí, ó, um tempão, que vem desde lá de trás, que você aprendeu com outras pessoas, mas que estão instalados aí e manifestam na sua vida hoje até mesmo de maneira inconsciente. Por exemplo, aí é final de semana, é meu descanso, então eu mereço comer o que eu quiser. Quem aí às vezes tem esse drive instalado aí, e bem forte. Final de semana é dia de comer o que quiser, porque eu mereço. Ou então pensa assim, final de semana foi feito para comer. É um outro drive que pode estar instalado aí no seu inconsciente. E aí quando chega no final de semana, sai comendo, comendo, comendo até de maneira automática, porque o que já tem a memória aqui, que está armazenada, final de semana foi feito para comer. Olha o significado que acaba dando. Ou então, olha bem, se alguém for lembrando de algum outro drive mental, vai colocando aí, porque às vezes o seu drive pode ser o drive de uma outra pessoa. Final de semana é para fazer o dia do lixo. Não, mas esse negocinho entrando aqui toda hora, gente, que isso? Vamos mudar aqui. Final de semana é para fazer o dia do lixo. É um outro drive que tem instalado aí também, de algumas pessoas. E aí, vamos parar para pensar, o que é isso do dia do lixo? Quem aí gosta de fazer dia do lixo? Estou em estado de calamidade. É o que está instalado aí, Daiane? Calamidade. O que é calamidade para você? O que seria calamidade? É uma coisa que está muito assim, desorganizada. Calamidade é uma coisa que está muito em desequilíbrio. É uma coisa, calamidade é quando está precisando de muita ajuda. E aí, esse drive instalado acaba que a pessoa pode buscar esse tipo de apoio, esse tipo de ajuda, esse tipo de equilíbrio falsamente na comida. E aí acaba comendo. E aí vão entender mais uma coisa, essa questão do dia do lixo. Você come lixo? Vamos lá. Pega aí o lixo, imagina o lixo da sua casa. Você abre o lixo, pega lá e come o que está lá dentro? Então, por que associar e criar esse drive aí de que é para fazer o dia do lixo? Principalmente pessoas que não têm muito autocontrole com a comida, pessoas que estão com sobrepeso, pessoas que estão treinando lá para poder conseguir falar um não, para poder conseguir falar assim, olha, hoje eu escolho não comer isso, hoje eu escolho comer algo que é mais saudável. Aí cria aqui do quê? Final de semana é para fazer dia do lixo. E aí começa a comer um monte de quê? Porcariada. E aí faz o próprio corpo de lixo. Olha um outro drive mental que às vezes a gente instala aí. Malhei muito durante a semana, então eu mereço, então eu vou comer bastante o final de semana todo. Porque eu malhei, uma compensação. Por eu ter malhado durante a semana, então eu vou compensar, então eu posso compensar comendo no final de semana. Quem busca emagrecer, quem tá com sobrepeso, fala eu. Quem quer emagrecer aí, fala eu. Eu também levanto minha mão, ó, eu, que eu contei pra vocês aqui semana passada. Que eu engordei esse mês de março, essa confusão toda desse Covid, também me gerou 4 quilos a mais na balança, quase 4. E quem tá me acompanhando nos stories, quem tá me acompanhando aí todo dia, tá vendo o que eu tô fazendo, o que eu tô aplicando na minha vida para poder voltar ao que estava antes. Então, vamos lá. A compensação, ou o mecanismo de compensação. Eu malhei muito durante a semana, então, final de semana eu vou comer. Gente, onde que está a realidade disso se a pessoa está com sobrepeso? Onde que está a realidade disso só porque ela malhou, ela merece comer? Mas,
qual que é a realidade disso? Olha como que a gente mesmo se engana, olha como que a cabeça da gente às vezes se engana e a gente vai sendo, e a gente se deixa conduzir, se deixa enganar por essas mentiras, por essas histórias que a gente fala. Quem quer emagrecer, quem está com sobrepeso, faz parte do processo malhar durante a semana. Não é só porque malhou durante a semana que precisa de vir a compensação de comer exageradamente no final de semana. Isso acaba sendo o quê? Um drive mental que é instalado. Vamos ver um outro drive. Jalise, boa noite. Que bom te ter aqui, Jalise. A Bernadette aí também. Mas você tá mudando, né, Bernadette? Gente, vamos ver um outro drive. Trabalhei, não malhou, não. Aí essa pessoa não malhou, não. Além de querer emagrecer, além de estar com sobrepeso, ela não malhou durante a semana, mas ela trabalhou muito durante a semana. Aí que chega final de semana, o que ela fala? Olha o drive instalado, olha o arquivo que está aqui na gavetinha. Trabalhei demais durante a semana, estou exausta. Então eu mereço comer o que eu quiser no fim de semana. Por quê? E ainda complementa, aí abriu essa gavetinha e puxa outra gavetinha que está instalada aqui. Além do trabalhei demais, estou exausta, eu mereço comer no final de semana, aí puxa outra gavetinha, porque final de semana foi feito para comer, e para comer muito. Ou seja, puxa uma gaveta e ainda valida aquilo com outro drive mental que está instalado aí. E aí o que ela fala? Ela está justificando essa história que ela está contando para ela mesma, para ela poder comer, tendo a sensação de que está comendo sem culpa. Pois é, esses são drives mentais que a gente enfrenta desafios do final de semana. Vamos ver um outro aí? Quem tem? Esses daqui que eu tô falando, quem que identifica com algum deles? Escreve o drive que está identificando. Escreve assim, eu falo isso para mim no final de semana. Alguma dessas aqui que eu falei. Vou dar exemplo de mais um. Maria, por que o seu drive está funcionando muito bem no foco, Maria? Porque você entrou no processo de quê? De substituir esses drives antigos e instalar novos drives. É igual o computador, eu não dei exemplo que aqui parece um computador? Computador, quando o Windows está antigo, quando o Word está antigo, o que a gente faz? Desinstala e atualiza. É isso, atualizar. Você pegou o código, Maria. Muito bem, Bernadette. Um outro drive mental que é instalado sobre o final de semana. Vou comer. Segunda-feira eu resolvo o que eu faço. Daí no trabalho é utilizado como a maior desculpa para comer. Pois é. Aí o que acaba falando das pessoas que usam essa questão do trabalho, Daiane? Daiana, eu trabalho demais e aí começa a utilizar a comida como um mecanismo de quê? De compensação. Então, eu vou compensar o meu trabalho exaustivo com a comida, porque a comida vai me trazer descanso. Muita gente sabe que não traz. A gente sabe que isso é uma mentira que a gente conta para poder justificar, para poder comer, mas e que isso não é verdade. Existem outras maneiras de você descansar do seu trabalho. Pega o dinheiro que você está comprando uma pizza, eu estou falando você que você deu exemplo, mas não é para vocês. Pega o dinheiro que vocês estão gastando com a pizza, investe numa massagem, investe numa coisa que vai trazer realmente o descanso para você, o descanso real. Então vamos lá, o outro drive que é instalado. Segunda-feira eu resolvo, segunda-feira eu vejo o que eu faço. E aí chega no domingo à noite e ainda faz despedida do final de semana. Como se não bastasse ter comido exaustivamente durante a semana. Aí já tem o drive instalado. Segunda-feira eu resolvo. Então vou despedir no domingo. Deixa eu pedir uma pizza aqui para fechar o domingo com chave de ouro e amanhã eu resolvo. Ou então ainda fala assim, segunda-feira eu resolvo e malho dobrado para poder compensar. Outra mentira que a gente acaba contando pra gente mesmo. Porque não existe esse tipo de compensação assim, dessa maneira. Quanto tempo você vai ter que malhar para poder gastar as calorias de tudo que você descambou no final de semana? Para pensar. Se a gente começar a se questionar, né, diante dessas mentiras que a gente conta pra gente mesmo, a gente vai ver que elas não fazem sentido, que não condiz com a realidade. Outro drive mental, vamos lá?
Não consigo me controlar diante da comida. Cristiane, ó, chegou final de semana, é muita comida, é muita coisa, eu não consigo me controlar. Aí a pessoa fica com esse drive instalado e ela já acredita veementemente nisso, que eu não consigo me controlar. E aí chega o final de semana, que ela já tem aqui programado, eu não consigo me controlar, eu não consigo me controlar, então eu descontrolo geral no final de semana. É um outro drive. Mais um, o último, para a gente ver outros desafios no final de semana. Eu não sou de ferro. Eu não sou de ferro, então vou comer. Ah, ó, tentado isso aí, eu não sou de ferro mesmo, eu sou de carne e osso, então eu vou comer. E aí começa a repetir isso várias vezes e validando, acreditando que eu não sou feita de ferro, eu sou feita de quê? De pele, de carne, de osso, então eu posso comer. Só se eu fosse feita de ferro é que eu conseguiria não comer desse jeito, mas como eu não sou feita, então vou comer. Tá aqui, ó, acredita nisso. Vamos repetir a frase que eu falei no início aqui da live? Gente, memoriza essa frase. Vão escrever essa frase aí? Se eu quero mudar um comportamento, começo mudando o que eu penso e falo sobre ele. Se eu quero mudar um comportamento, eu preciso começar mudando o que eu penso e o que eu falo sobre ele. Esse é o ponto de partida. Qual que é o outro? Eu não tenho força de vontade mesmo, então vou comer. Isso. Isso mesmo, Daiana. Aí já se rotula, já se intitula o quê? Eu não tenho força de vontade. Eu sou uma pessoa que não tem força de vontade, então eu vou comer. E aí se respalda em cima disso para poder sair comendo até o reboco da parede no final de semana, se deixar. Então, quais são os desafios no final de semana? Primeiro desafio que a gente passa, os drives mentais que estão instalados, armazenados aqui na nossa memória, tá? Segundo desafio do final de semana, a falta de rotina. Durante a semana, às vezes a gente tem aquele horário certinho para acordar, tomar café da manhã, fazer uma atividade física, ir trabalhar, voltar. Quem tem criança, você que tem criança tem o horário que faz o para casa com a criança, tem o horário todo rotineiro estabelecido. E final de semana isso não tem. Aí isso acaba se tornando um grande desafio, porque a gente fica muito solta, fica muito livre. E aí acaba ocupando esse tempo solto, livre, preenchendo ele com comida. Outro desafio, refeições fora de casa. Às vezes vai na casa de parente. Eu tô falando isso aqui, estamos num momento mais restrito de ficar mais em casa, muita gente evitando de sair, de ir na casa, né, das pessoas, até mesmo de família. Mas fora desse contexto pandêmico aí que a gente está vivendo, o que acontece grande parte das vezes? Chega final de semana, encontros, reuniões com a família, visitas, ir na casa das pessoas, ou então o hábito de que não faço comida em casa final de semana, eu só como fora. E aí, ao comer fora, tem a disponibilidade de muitas comidas diferentes e calóricas à disposição e acaba não se controlando. São também desafios do final de semana. Os encontros, as saídas à noite, idas para bares, para restaurantes, as festas quando tem, fora, né, dessa época que a gente está vivendo. Outro desafio do final de semana, a gente passa mais, porque durante a semana às vezes o tempo é mais corrido. Levanta, toma café rapidão, horário cronometrado para poder almoçar. Muita coisa para fazer à noite, jantar rápido, mas no final de semana não, a gente tem mais tempo disponível durante a mesa. E esse tempo maior disponível durante a mesa pode acabar induzindo a comer mais, beliscar mais tempo. E um outro desafio do final de semana que a gente enfrenta também, o superávit calórico, porque aí acaba comendo muita coisa diferente e muita coisa com alto índice de calorias, o que acaba também prejudicando. Pois é. E aí? Diante de tantos desafios, diante de tudo isso aqui que a gente está conversando, o que fazer? Tem como fazer alguma coisa?
Tem, e é o que eu quero começar a falar para vocês sobre isso. Tem como fazer sim, mas tem como fazer se o seu emagrecimento é importante para você. Tem como fazer se numa escala de 0 a 10, se você virar para mim e falar assim, eu pergunto assim, de 0 a 10, qual o grau de importância do seu emagrecimento? 2. Será que vai fazer sentido? Numa escala de emagrecimento, 0 a 10, qual que é o seu grau de importância? 10. Aí sim já começa a fazer sentido, porque aí é necessário colocar ações em práticas diferentes para poder lidar com o final de semana. E de uma maneira mais correta, de uma maneira mais tranquila. Eu, por exemplo, olha, vou dar um exemplo meu antes, que eu fazia isso demais, gente. Isso assim, nossa, não ajudava em nada. Entrei na dieta, quero emagrecer, tô de regime. Na minha época eu ainda falava era regime. Não era nem dieta, reeducação alimentar, nada disso, não. Tô de regime. Entrei de regime, chegou o final de semana. Tem uma festa para ir. Aí eu tava naquela dieta mega restritiva, sabe? Que você conta. Teve uma dieta que eu fiz uma vez, que colocou até assim para mim: 2 folhas de alface, uma rodela de tomate. Era o que, até isso, de tão restritiva que era. Tava numa época dessa. Aí tinha final de semana, e era na época que eu era, né, jovem, adolescente, saía com a turmaiada e tal, gostava de uma farra. Aí eu lembro que uma vez teve uma festa no clube aqui da cidade, aqui no social aqui da cidade que eu moro, de Santa Bárbara. Eu fui pra festa, tomei água a noite inteira, voltei pra casa, me sentindo assim, o tutu do baile, a assombração, a diferentona. Então, e isso acabava sendo uma constante. Quando tinha os convites para sair, eu acabava recusando. Ah, não vou sair não, sabe por quê? Porque eu tô de dieta. Não vou sair não porque eu tô fazendo regime. E acabava deixando de sair. Será que isso que é o correto? O que você acha? Será que o correto é a gente se anular totalmente? E não fazer as coisas que a gente gosta? Gente, isso é escravidão diante da comida. Isso é porque a comida tá mandando em você, tá mandando na sua vida. Isso é como se fosse uma escravidão. A gente precisa, é necessário a gente aprender a lidar com a comida de uma maneira saudável, se relacionar bem com ela para se libertar de tudo isso. Porque senão a vida vai acabar ficando chata e sem graça. Eu ia conseguir trazer como estilo de vida para mim. Na época que eu tava, ficar comendo 2 rodelas não, uma rodela de tomate, 2 folhinhas de alface e outra, meio bife, não é estilo de vida. Eu não ia conseguir isso, não se sustenta por muito tempo, quando entra nessa restrição assim muito grande. E será que eu ia conseguir trazer para minha vida como estilo de vida todas as vezes que sair e fosse para as festas, ficar só tomando água e mais nada? Ou seja, será que é por aí? Ou então, eu trazer para o resto da minha vida, não posso sair mais porque eu preciso de emagrecer e não tem como conciliar as duas coisas? Não é por aí. Não é por aí. O relacionamento, para a gente poder sustentar os nossos resultados, para a gente poder mudar os nossos hábitos, e aí sim, isso aqui é o caminho, ó. Mudar os nossos hábitos, se relacionar com a comida de uma maneira saudável. Isso é o caminho que vai te levar, que vai chegar no seu objetivo, que é o quê? Emagrecer, porque é o que quer, é o que está em busca. E aí, através do emagrecimento, viver uma vida mais saudável, ter uma saúde melhor, usar as roupas de uma maneira mais confortável, ir para as lojas e escolher comprar o que quiser, se sentir bem em habitar o próprio corpo, não ter vergonha de si na hora que sair na rua, não precisar fazer sexo com a luz apagada, de tanta vergonha que tem do parceiro e do companheiro. E aí isso tudo começa a vir como benefício, como consequência do seu emagrecimento. Mas para chegar no seu emagrecimento foi necessário trilhar um caminho e fazer coisas diferentes, né? Isso que é importante começar a entender. Pois é, não achando que a lua é queijo, né, Marcelo? Não é por aí, não é desse jeito. Então, olha bem, quando fala dessa questão, esse exemplo que eu dei dessa minha história, né, do que eu fazia,
Eu ia conseguir me sustentar dessa maneira por toda a vida? E se você anda fazendo coisas, anda tomando decisões que você sabe que não fazem parte de uma vida saudável que você quer para você, você está indo por um caminho oposto, pelo caminho errado, porque isso não consegue se sustentar por muito tempo. É igual, por exemplo, eu vou emagrecer, então agora eu vou viver de Apple Day. O que é o Apple Day? Comer 6 maçãs durante o dia. Vou ficar só de Apple Day. É um estilo de vida que eu vou dar conta de sustentar por muito tempo? Para pensar sobre isso. Então, primeiro ponto, a primeira questão é começar a entender isso. O que é importante é a maneira com que eu me relaciono com a comida e de uma maneira saudável. E há uma grande diferença, gente, olha, presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Há uma grande diferença entre escapadinhas do final de semana com deslizes diários. Tem uma diferença. Uma escapadinha no final de semana, uma refeição livre, eu não estou falando aqui de dia do lixo, não. Refeição livre. Uma refeição livre que eu escolho para fazer no final de semana é diferente de refeições livres que eu escolho fazer todos os dias se eu estou em processo de emagrecimento. Uma escapadinha que eu dou no final de semana é diferente de escapadinhas que eu fico dando todos os dias se eu estou em processo de emagrecimento. Então, começa a entender isso. O que engorda, o que te faz ganhar peso, é a rotina que você está tendo na sua vida e não a sua exceção. E o seu final de semana, você está tendo algumas pequenas exceções ou você está o final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo, com deslizes da hora que acorda até na hora que vai deitar? Preenchendo a estatística de 42,8%, comprometendo 42,8% dos dias que você tem durante a sua semana, que você entende que é necessário agir diferente para alcançar o seu emagrecimento. Daiane, é dessas de escapadinhas diárias, é aquele pensamento que chega aí, só hoje pode, só hoje não tem problema, só um pedaço desse tá bom, não tem problema, e no dia seguinte a mesma coisa, só hoje pode, só agora pode, e aí todos os dias esse pensamento acomete aqui, e ele vem, sabe por quê? Porque abre a porta para ele, tá dando espaço, gente, tudo que chega até nós, tudo que vem para nossa vida, é porque a gente abre a porta para poder entrar. Então, vamos lá para umas dicas de... Cristiane, então, como que eu posso sobreviver com aquela dieta lá que eu estou fazendo, com a reeducação alimentar que eu estou fazendo no meu final de semana? Como que eu posso, o que que eu posso fazer, o que que eu posso colocar em prática para aquela dieta que eu busquei, que eu estou seguindo, que a nutricionista me passou, não engavetar ela no final de semana e conseguir ter os resultados que eu estou em busca. Primeira coisa, primeira dica que eu deixo aqui para vocês, vai de encontro ao que a gente estava falando. Mude os seus drives mentais sobre o que você acredita nos finais de semana e sobre a comida. É o que a Maria Bernadette estava falando aí, que a gente estava conversando aqui há pouco. Ela deu o exemplo dela, ela começou a mudar o que ela pensa e o que ela fala sobre o final de semana. E aí, se a gente muda o que a gente pensa e o que a gente fala sobre o final de semana, automaticamente o nosso comportamento começa a mudar. Porque o nosso comportamento nada mais é o reflexo, é o resultado do que a gente pensa e do que a gente fala, do que a gente comunica. Então, o seu ponto de partida para o final de semana é a sua dieta, a sua reeducação alimentar, sobreviver no final de semana, é você começar a mudar os seus drives mentais sobre o final de semana. E como mudar esses drives mentais na prática, Cristiane, que a Daiane está perguntando? Como que você muda? Drives mentais, eles estão instalados aí. Eu não falei que são as gavetinhas e que se manifestam através dos nossos pensamentos? Identificar, Daiane, primeiro ponto, identifica esses drives. Eu dei exemplo de vários. Na hora que acabar aqui a live, escreve todos os drives mentais que você tem, que você sabe que te limitam, que te prejudicam sobre o final de semana. Então, primeiro ponto para trazer isso para a prática, identificar.
O que está instalado aqui dentro que está fazendo com que eu tenha uma concepção errada, uma concepção assim, que não é legal, vamos colocar que não é legal, sobre o final de semana. Identificou? Aí você começa a mudar. Aí você começa a mudar esse drive. Como que eu posso substituir? Vamos dar um exemplo? Final de semana é feito para comer. Tem esse drive mental instalado aí. Como que você pode? Você identificou? Primeiro passo. Substituir. Qual que poderia ser um novo drive que você ia tirar esse e instalar outro aí dentro da sua cabecinha? Qual que poderia ser esse novo drive em cima do final de semana é feito para comer? Vamos lá, gente. Quem dá exemplo? Vamos dar exemplos. O que poderia dar? Essa é a primeira dica. Então, identificar e substituir. Por exemplo, final de semana é feito para descansar. Está substituindo. Final de semana também é para comer saudável igual durante a semana, porque eu tenho um objetivo maior e que é importante para minha vida. Você está substituindo, entendeu? Pegou aí a sacada? Segundo, vamos lá, segunda dica. Não pare no final de semana. Não parar também no final de semana. Final de semana, descansa a sua mente. Descansa sua mente, relaxa. Não é momento de ficar exaustivamente, às vezes, no trabalho. Curtir mais a família. Assistir um filme, ler um livro, fazer coisas que você vai relaxar. Descansar a sua mente. E por que não fazer atividade física no final de semana também? Descansar a mente, não precisa de descansar o corpo. Pelo contrário, às vezes uma caminhada no final de semana não precisa nem de ser atividade física com grande impacto, mas uma caminhada às vezes com uma pessoa da sua família, um passeio para quem gosta de bike, quem tem bike, andar de bike no final de semana, conhecer algum lugar, pegar algum lugar diferente, ou seja, não pare também no final de semana. Use o final de semana a seu favor para poder fazer algo para o seu corpo estar em movimento também. Porque às vezes é um outro drivezinho que está instalado aí que precisa de mudar do quê? Final de semana não é para fazer atividade física. Eu vou te falar uma coisa, eu adoro as atividades físicas que eu sinto mais prazer, que eu acho mais legal, que acho que são as mais legais, são as que eu faço no final de semana. Inclusive, domingo eu já tenho até marcado uma para eu fazer se São Pedro colaborar e não chover. Então, vamos lá. Terceira dica. Seja prevenida no final de semana. Leve opções saudáveis dentro da sua bolsa. Se você for sair, se for em algum lugar, se tiver que fazer alguma coisa diferente, se tiver que ir na casa de alguém, não estando em pandemia. Gente, isso tudo o que eu tô falando. Quem chegou aí depois, eu expliquei isso aqui antes, tá? Dentro desse contexto, claro que não conforme o que a gente está passando hoje, né? Mas leva sempre na sua bolsa uma opção saudável. Tenha sempre uma coisa de fácil acesso. Fruta que é fácil de levar, mix de grãos que são fáceis. Sabe o que eu faço que dá certo? Eu coloco no saquinho de chup-chup. Mix, faço, eu mesmo faço os mix, compro, misturo, faço, coloco no saquinho, leva junto com damasco, coisas que são fáceis de levar. E também, por que não, conforme o lugar que você vai, o que te impede de levar até mesmo uma lancheira, uma bolsa térmica, com as coisas que são importantes para você? O que te impede? Às vezes o que está te impedindo de fazer isso está saindo daqui, ó. Algum outro drive que precisa de ser desinstalado e reinstalado aí de uma outra forma. Quarta dica que eu deixo aqui para você. Faça escolhas assertivas também no final de semana. Saiba escolher. Saiba escolher o que vai de encontro. Olha aqui, final de semana. Não equivale a 42,8% dos dias que você tem na sua semana? Você vai ficar quase 50% da sua semana fazendo escolhas que vão te atrapalhar a chegar no seu objetivo do emagrecimento? Você vai utilizar quase 50% dos dias que você tem daquela semana para poder escolher coisas que te prejudicam, que fazem mal ao seu corpo, que fazem mal ao seu projeto de emagrecimento, que te fazem ganhar peso? Então, escolhas assertivas, boas escolhas
também no final de semana, sem muita neura, substituindo a neurose, pela consciência. Quanto mais consciência você tiver, melhores escolhas você fará para a sua vida, não só com a comida, mas isso para tudo, para trabalho, para relacionamentos, para relacionamentos afetivos, sociais, e para comida não seria diferente. Quanto mais consciência você tiver, melhores escolhas você vai conseguir fazer. Uma outra dica: tire no final de semana uma refeição livre. Não 3 dias livre. Tô com muita vontade, Cristiane, de comer uma macarronada igual minha avó fazia. Ok, escolha um dia, vai ser no domingo, vai ser no sábado, escolha um dia. Como que você tá afim, gente? Gente, a questão é equilíbrio é tudo, não precisa de tanta neurose também não. É o que eu tava falando, aprender a relacionar de maneira saudável com a comida. Nossa, olha, eu tô afim de comer uma torta que minha mãe faz. E ela falou comigo que vai fazer esse final de semana. Ok, vai comer a torta o dia, escolhe uma refeição e come essa torta. Agora precisa de ir lá na casa da mãe. Ou então você até se mora na casa da mãe. Mas vamos pensar que não mora. Ir lá na casa da mãe, come a torta, ainda pega a Tupperware dela e leva para casa cheia da torta. Aí já começa a ser diferente. Então escolha o quê? Uma refeição livre, mas daí também você não precisa de fazer dessa refeição livre uma jacada exorbitante para o resto do seu dia. Ou transformar essa refeição livre no seu dia do lixo, né? E na próxima refeição, depois daquela que você escolheu ser livre, continua seguindo o seu foco do mesmo jeito. Simples assim. Aí vem aquele drive instalado, né? Eu falo que é a Jaqueline. Tem gente que adora conviver com a Jaqueline. Já com a Jaque, né? Jaqueline não, é a Jaque. A Jaque mora na casa junto com a pessoa. Já que no almoço eu comi muito, o resto do dia agora eu vou comer. Já que meu café da manhã não foi legal, então agora na hora do almoço eu vou comer o que eu tiver de direito, o que eu quiser. Já que meu café da manhã não foi legal e nem meu almoço, então agora eu vou chutar o balde, vou passar o final de semana todo comendo e vou comer o que eu quiser. Então cuidado se a Jaque não tá aí, ó, do seu ladinho, falando aí, conversando com você o tempo todo, hein? Preste atenção na Jaque, essa Jaque é perigosa. Vamos ver outra dica aí. Vai sair? Sai de barriga cheia. Come, gente, antes de sair. A nutricionista não te passou um programa alimentar? Ela não te passou uma dieta para você seguir? Segue a dieta, segue o fluxo normalmente, mesmo se for sair. Olha a cabeça, às vezes, o que pensa, o que está instalado aqui. Eu vou sair, então vou deixar para comer lá onde eu for. Aí come dobrado, come triplicado. Aí tem o superávit calórico que descompensa tudo. Segue o fluxo, segue o ritmo, come. Quando você chegar no lugar que você estiver de ir, você vai comer bem menos. Vai comer bem menos do que se você for com a barriga vazia. Para quem gosta aí de tomar uma no final de semana, drink sem açúcar, com moderação. Intercalado com água. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Fã de uma cerveja. E de sentar e tomar assim, que a cerveja desce. E cerveja desce tudo. Para eu poder fazer a transição da cerveja para a bebida de dose, não foi de um dia para o outro, não. Foi muito trabalho mental, foi muita recaída. Mas hoje eu consigo, hoje eu tomo cerveja esporadicamente. Aí hoje eu tô chegadinha, eu gosto muito de um vinho. Mas aí, por exemplo, nós fomos pro sítio no final de semana, aí meu marido foi no supermercado e comprou vinho para mim. Aí ele já traz o vinho com 2 pets de água com gás, que eu adoro. E aí eu sento na mesa para tomar o vinho já com um pet de água com gás. Se não for com gás, sem gás também. Ou seja, intercalando água o tempo todo, que isso já ajuda também, né? Mas o que é importante? Cuidado com as suas escolhas
alcoólicas durante o final de semana. Opte pelo drink, sem açúcar, com moderação, revezando com água, se hidratando o tempo todo, focado na hidratação. Outra dica, escorregou em algum momento? Deu uma derrapada, aquela deslizada feia que a gente cai e rala todo, começa até a sangrar? Vida que segue na segunda-feira. Vida que segue. Continua fazendo a sua reeducação alimentar. Nada de na segunda-feira, hoje, então, segunda-feira, então, eu não vou comer nada. Segunda-feira eu vou ficar, vou fazer jejum o dia inteiro, então vou tomar só água o dia inteiro, então vou fazer uma dieta bem restritiva na segunda-feira. Gente, não. Segue o fluxo para poder até mesmo desintoxicar o seu organismo. Opte pelos sucos detox para poder ajudar a desintoxicar mais, tomar o chazinho, apesar de que isso não quer dizer que vai emagrecer. O que eu tô falando aqui é diferente, é para ajudar na desintoxicação. Outro dia a Rosana fez até a live aqui comigo e explicou bem sobre isso. Então, chegou na segunda-feira, vida que segue. E aí você continua com a sua dieta, com a tabela nutricional adequada que a nutricionista passou para você. Sem esse mecanismo de compensação do quê? Então agora eu vou entrar em restrição. Não, isso pode acabar sendo até pior, te prejudicar ainda mais. Certo? Galera, para a gente encerrar essa live aqui, primeiro, tudo é uma questão de equilíbrio. E segundo, tem como emagrecer sem sofrer. Tem como emagrecer sem sofrer. Vou até escrever isso aqui, ó. Tem como emagrecer sem sofrer. Não achem que o emagrecimento é um sofrimento. Enquanto você achar isso, enquanto esse drive mental também estiver instalado aí na sua cabeça, sabe o que vai acontecer? Você sempre vai desistir do seu projeto de emagrecimento. Porque você está entendendo que para eu poder emagrecer, eu preciso de sofrer. E não, tem como emagrecer sem sofrer. E eu te garanto isso, eu te afirmo isso, e eu te falo isso com propriedade. Tem como a gente alcançar o nosso emagrecimento sem sofrer. Basta aprender a como se relacionar melhor com a comida. E hoje o foco nosso maior especial, basta aprender a como lidar melhor com as suas escolhas no final de semana. Trazendo para a prática várias dessas dicas que eu trouxe aqui hoje para vocês, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua dieta sobreviver ao final de semana também. Grande beijo e até semana que vem.